Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace sia com voi. A paz esteja convosco, saúde o Pontífice. Dal Vangelo secondo Matteo. Do Evangelho de São Mateus. Gesù risorto, apparso agli Jesus apostoli, ressuscitado disse apareceu loro: aos apóstolos e Andate disse: dunque e fate vão discepoli tutti para i todas as popoli, partes e façam discípulos todos battezzandoli os nel nome del povos, Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, que eles possam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles sejam ensinados io sono con voi tutti i giorni, por tudo fino aquilo alla que eu fine vos del ensinei. mondo. Estarei convosco Parola de até o Dio. fim. Palavra do Senhor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Mercoledì scorso Na quarta-feira abbiamo passada, nós iniciamos um breve ciclo de catequeses sui sacramenti, sobre os sacramentos, incominciando dal battesimo. começando pelo batismo. E sul battesimo, E sobre o vorrei batismo, eu soffermarmi gostaria anche de oggi falar ainda hoje, per sottolineare para destacar um fruto muito importante di questo sacramento. deste sacramento. Esso ci fa diventare Ele nos torna membri membros do corpo de Cristo e do povo de Deus. San Tommaso d'Aquino São Tomás de Aquino afirma afirma que quem recebe o batismo viene incorporato a Cristo é incorporado a Cristo quase como o seu próprio e membro viene aggregato e é alla agregado à comunidade dei dos fedeli, fiéis, cioè al popolo isso é, di ao Dio. povo de Deus. Alla scuola del Concilio Vaticano Na escola do II, Concílio noi Vaticano diciamo II, oggi nós che il dizemos battesimo hoje ci que o fa batismo entrare nos faz nel entrar popolo no di povo Dio, de Deus, ci fa diventare membri nos torna di un membros popolo de um in povo cammino, que está a un caminho, popolo peregrinante um povo nella peregrino na história. storia. In effetti, De fato, como de geração em geração se transmite a vida, assim também, de geração em geração, através do renascimento na fonte batismal, se transmite a graça. E com esta graça, o povo cristão caminha no tempo, como um rio que irriga a terra e difunde no mundo a bênção de Deus. Do momento em que Jesus disse o que escutamos no Evangelho, os discípulos foram batizar. E daquele tempo até hoje, há uma sequência, uma corrente na transmissão da fé mediante o batismo. E cada um de nós é um elo dessa sequência, é um elo dessa corrente. Um passa adiante sempre como o rio que irriga. Assim é a graça de Deus e assim é a nossa fé, que devemos transmitir aos nossos filhos, transmitir às crianças, para que essas, uma vez adultas, possam transmiti-la a seus filhos. Assim é o batismo. Por quê? Porque o batismo nos faz entrar neste povo de Deus que transmite a fé. Isso é muito importante, hein? Um povo de Deus que caminha e transmite a fé. Em virtude do batismo, nós nos tornamos discípulos missionários, chamados a levar o Evangelho no mundo. Cada batizado, qualquer que seja a sua função na igreja e o grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de todos, de todo o povo de Deus, um novo protagonismo de cada um dos batizados, de cada um desses batizados. O povo de Deus é um povo discípulo porque recebe a fé e missionário porque transmite a fé.
E isto faz o batismo em nós. Nos faz receber a fé e transmitir a fé. Todos na igreja somos discípulos. E somos sempre, por toda a vida. E todos somos missionários. Cada um no lugar que o Senhor o colocou. Todos. O menor é também missionário. E aquele que parece o maior é discípulo. Mas alguns de vocês vão dizer: Padre, os bispos não são discípulos. Os bispos sabem tudo, o Papa sabe tudo, não é discípulo. Não, mesmo os bispos e o Papa devem ser discípulos, porque se não são discípulos, não fazem o bem, não podem ser missionários, não podem transmitir a fé. Vocês entenderam? É importante. Todos nós somos discípulos e missionários. Existe uma ligação indissolúvel entre a dimensão mística e aquela missionária da vocação cristã. Ambas enraizadas no batismo. Recebendo a fé e o batismo, nós cristãos acolhemos a ação do Espírito Santo que conduz a confessar Jesus Cristo como o Filho de Deus e a chamar Deus Abba, Pai. Todos os batizados e batizadas são chamados a viver e transmitir a comunhão com a Trindade, porque a evangelização é um apelo à participação na comunhão trinitária. Ninguém se salva sozinho. Isso é muito importante. Ninguém se salva sozinho. Somos comunidade de crentes, somos povo de Deus. E nessa comunidade experimentamos a beleza de partilhar a experiência de um amor que precede a todos, mas que ao mesmo tempo nos pede para sermos canais da graça uns para os outros. Apesar dos nossos limites e dos nossos pecados, a dimensão comunitária não é só uma moldura, um contorno, mas é parte integrante da vida cristã, do testemunho e da evangelização. A fé cristã nasce e vive na igreja, e no batismo as famílias e as paróquias celebram a incorporação de um novo membro a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja, ao povo de Deus. A propósito da importância do batismo para o povo de Deus, é exemplar a história da comunidade cristã do Japão. Ouçam bem isso. Essa comunidade sofreu uma dura perseguição no início do século XVII. Foram numerosos os mártires. Os membros do clero foram expulsos. E milhares de fiéis foram mortos. Não permaneceu no Japão nenhum padre. Todos foram expulsos. Então a comunidade se retirou na clandestinidade, conservando a fé e a oração, escondidos. E quando nascia uma criança, o pai ou a mãe o batizavam. Porque todos nós, fiéis, podemos batizar. Quando depois de 2 séculos e meio, 250 anos depois, os missionários retornaram ao Japão.
E milhares de cristãos saíram da clandestinidade e a igreja pôde reflorescer. Eles tinham sobrevivido com a graça de seu batismo. E isso é grande, hein? O povo de Deus transmite a fé, batiza os seus filhos e segue adiante. E eles mantiveram, mesmo em segredo, um forte espírito comunitário, porque o batismo os tornou um só corpo em Cristo. Eles eram isolados e escondidos, mas foram sempre membros do povo de Deus, membros da igreja. Podemos aprender muito com essa história. Obrigada. Belíssimo discurso do Papa Francisco, hoje que pela segunda vez fala do batismo, nesse ciclo de catequese sobre os sacramentos. Nesse momento, são apresentados os grupos de peregrinos de língua espanhola. Em seguida, iremos ouvir o Papa, destinando a sua mensagem aos peregrinos de língua espanhola. Recordo você que o discurso do Papa de hoje, assim como os precedentes, estão no nosso site de notícias, papa.cançãonova.com. Você já encontra o discurso de hoje, mas todos os discursos do Papa Francisco desde o primeiro dia do seu pontificado. Bendice também os rosários e objetos de devoção que os peregrinos levam consigo. Queridos hermanos e hermanas, queridos irmãos e irmãs, na catequese de hoje eu estou continuando a reflexão sobre o batismo e eu me detenho neste aspecto. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo, membros do povo de Deus. O Vaticano II expressava essa verdade, insistindo em que este sacramento nos incorpora ao povo de Deus, nos faz membros de um povo que caminha ao longo da história. Por meio da fonte batismal, a graça se transmite ao povo de Deus, caminha no tempo, difundindo a bênção de Deus. Cada um de nós se converte em um discípulo missionário. Por um lado, nunca deixamos de ser discípulos, de aprender, de receber. Pelo outro lado, estamos chamados à missão, a dividir, a compartilhar o que nós recebemos, aquilo que vivemos, a experiência de amor, a fé na Trindade. Somos chamados a transmitir a fé. Ninguém se salva sozinho. E todos somos chamados, apesar das nossas limitações, nossos erros e nossos pecados, a anunciar aos outros a graça recebida no batismo. Somos uma comunidade. E viver juntos nossa fé não é um contorno, não é uma moldura, sim, mas algo essencial para a vida cristã, algo essencial do nosso ser povo que caminha na história e que dá testemunho de que Jesus está vivo.